Ok, vamos lá. Honestamente, não era minha intenção voltar a falar de One Piece aqui no canal, ou pelo menos não tão cedo. Durante o último arco que assisti, a Ilha dos Homem-Peixe, existe um contraste de opiniões a respeito sobre a qualidade do anime após o time skip. O que me motivou a gravar esse vídeo foi que, surpreendentemente, minhas observações destoaram um pouco das de um amigo do Discord. Isso me inculcou a ponto de eu vir dissecar alguns desses pontos que observei durante minha jornada de descoberta. Afinal, One Piece ainda é novidade para mim, já que até ano passado eu não acompanhava nada sobre a obra e a grandiosidade narrativa. One Piece tem me surpreendido, sejamos sinceros. Fique à vontade para questionar e debater nos comentários, afinal esse vídeo não tem o propósito de criticar ou falar mal dessa obra, muito pelo contrário. Por isso eu gostaria que me acompanhasse em uma breve conversa sobre o que o One Piece se tornou com o passar dos anos. Eu sou o Will e seja bem-vindo ao Design com Oliver. Acredito que a decadência dos personagens não seja novidade para ninguém. Na verdade, ela até era esperada, comparado com a quantidade de episódios que ela tem. Eu não vou negar que sou louco por vocês, sou maluco por vocês, eu não vou negar! E é notável o impacto que muitos dos personagens que eu vou citar aqui decaiu drasticamente e consigo sua relevância na história. Mas antes de falar dos personagens em si, vamos falar dos acertos, pelo menos na minha visão. Ainda antes do time skip, duas figuras importantes dessa história foram responsáveis por finalizar o marco histórico do universo de One Piece, que seriam o Ace, Punhos de Fogo, e Edward Newgate, o Barba Branca. Esse foi uma das sequências de episódios que eu mais fiquei angustiada de finalizar. Foi empolgação atrás de decepção, e quando eu falo de decepção, eu me refiro às perdas do anime, claro, porque vou te contar, eu não conseguia mais parar de assistir. Após esse feito, o Luffy bate em retirada, se esconde da marinha na Ilha das Amazonas e retorna ao local da briga mais tarde, comunicando sua tripulação sobre a nova data para eles se reencontrarem. E é justamente nesse período de inatividade do bando do Chapéu de Palha que deu o que falar. A começar pelo Narigudo, o rei dos atiradores, que tinha melhor pontaria do que qualquer outro personagem, mas que agora isso é totalmente irrelevante, já que com aquelas sementes que ele conseguiu na Ilha das Tentações Gastronômicas, permitiram que ele invocasse uma planta com uma habilidade aleatória para ajudar o pessoal em uma situação adversa, o que é um headshot no inimigo se você pode brotar uma planta carnívora para engolir ele. Ou seja, o destemido Usopp não evoluiu em nada como personagem, nem mesmo sua covardia. E o que dizer do Nhonho? Baita referência desnecessária. A gordura acumulada reduziu o Usopp a nada. Uma luta contra a obesidade. Ainda por cima, essa chuva de referências brasileiras tornam-se regulares no próximo capítulo, que mais parece uma brecha para suprir a falta de criatividade para produzir um conteúdo decente, um episódio relevante. Viva as estruturas narrativas! Yay! Depois temos a Nami e os velhos tarados do tempo. Tudo que gira em torno da Nami é uma erotização desnecessária e sua chantagem emocional. A habilidade de fingir emoções e furtar pertences sutilmente, com um pingo de verdade sobre essa história. Em contrapartida, uma das 3 mini-histórias úteis sobre o desenvolvimento dessa tripulação de esquisitões foi o Chopper e sua comunicação com seres vivos. O querido Guaxinim, que não é um guaxinim, e sua convicção de salvar vidas, em uma ilha dominada por primatas armamente desenvolvidos e pássaros gigantes. Ô louco! Chopper ajuda os humanos a se relacionarem com os pássaros, já que a vegetação local daquela ilha era essencial para curar os necessitados. E é isso! Tudo que envolve o Chopper se baseia em uma cura e relacionamento, já que ele foi julgado como uma aberração e perseguiram ele no passado. Não tem mais o que desenvolver, não tem mais o porquê insistir nessa repetição. O bom é que ele pode dominar outras formas sem depender quimicamente das suas balinhas, e isso diminuiu o fardo que ele tem que carregar em combate.
A Robin teve uma história mais humana. Como arqueóloga e historiadora, suas narrativas envolvem investigar os vestígios deixados pelos seres vivos e, numa ilha congelante, local onde ela foi parar, ela liberta um grupo de trabalhadores no qual estavam sendo feitos de escravos para trabalhar em uma ponte irrelevante. Para isso, ela contribuiu na rebelião local e demonstra suas habilidades como gatuna. Seguindo o rumo, o Brock foi o mais icônico, já que ele foi, entre aspas, invocado por uma seita satânica que resulta, no final do ciclo de 2 anos, no reencontro, ele virando uma estrela do rock, sendo explorado pelo mesmo grupo de bastardos que ele se envolveu naquela ilha. Você quer brincar na neve? Brincar na neve é tão legal. Passar o tempo assim é animal. Ou ironia do destino. Mas o facão cai da mão a respeito do personagem mais tarado de todos os tempos. Sandy, o garanhão que virou bicho. Puta que pariu. Minha crítica vai exclusivamente ao que esse personagem se torna, e o quão desprezível e irrelevante ele se torna na história. A tara por mulheres se torna tão, mas tão absurda, que ele reduz o seu sonho em descobrir o East Blue a exclusivamente ver, pessoalmente, uma mulher sereia. Parem de ser infantis, seus idiotas! Seu desejo é tão, mas tão incontrolável que ele perde quase todo o seu sangue na Ilha dos Homem-Peixe, vira pedra sozinho, sem o efeito da Amazona, e cria um pavor por homens travesti. Deus. Só que no quesito Sandy, o buraco afunda. Seria mais útil enterrar o personagem por aí, que agregaria mais pra história. E não é nem forçação de barra. Quando o assunto é mulheres, ele aparece. Fora isso, mais nada. O que sobra é o hack do pulo, que foi inteligente. O chute flanejante também foi interessante, já que ele só luta com a perna, a vaca. E suas incontáveis piadas broxantes. Por fim, o cabeça de repolho, Orononoa, Zoro, ele dá uma aula de karatê, apesar do seu péssimo senso de direção. Seu paradeiro foi treinar com o maior espadachim do mundo para um único objetivo, que era nunca mais perder. E, claro, o Frank, que vai parar em um laboratório mecatrônico e assume uma forma muito desproporcional, fazendo alterações no seu corpo e que continua com piadas do tio do pavê, que ninguém mais aguenta. Vale mencionar que esse é um personagem poucamente explorado após a partida dele da sua terra natal, mediante um companheiro da tripulação de Luffy e que, mesmo nos mínimos detalhes, a sua inclusão no próximo arco já poderia ser aproveitada, com todo aquele gancho de contar mais sobre aquele gancho familiar. Revestimento de bolha me pegou de surpresa, tá? Baita criatividade nisso. E o Luffy, bom, ele treina, né? Era o esperado. O que nos leva a falar exclusivamente do Império Real e a Ilha dos Homem-Peixe. Minha percepção a respeito é de que fizeram um bom direcionamento dessa grande jornada, ao mesmo tempo que levaram ao extremo as capacidades dos poderes de uma Akuma no Mi. Nossa, eu já tô quase sem voz. Acredita nisso? Já que, em contato com a água, o usuário perde sua força. E essa é a causa de estenderem demais os episódios desse arco, em troca de colocar o personagem principal e a fraqueza, que poderia custar a sua vida. Sendo que já era pra ele ter acabado com a ameaça do Tritão lá daquele Tritão lá que eu esqueci o nome, que tinha como finalidade superar o Arlong. Isso já no primeiro soco. É macetante esse direcionamento do arco de Arlong Park, já que primeiro o desenvolvimento do Jinbe como personagem, esse atrito dos Homem-Peixe com os seres humanos e por fim essa quebra de amarras iniciadas pelo Fisher Tiger, tudo juntamente misturado, mas não foi um acerto grandioso. Por um lado foi um acerto narrativo magistral e por outro expôs uma contradição fundamental dos poderes da Akuma no Mi, que é sempre convenientemente ignorada. O sucessor de Arlong, como eu mencionei há pouco tempo, e suas duas facetas, criou um lance investigativo e um ponto-chave marcante no arco, com a morte da Rainha Sereia, que mesmo pela sua fraqueza, sonhava com a reconciliação com os humanos, mas que convenientemente teve seu sonho arrancado, ou rompido, como preferir,
por um jovem sem convicção alguma, apenas com o incessante desejo de punir os humanos a troco de nada. Fora que, com a mordida do Rhodes, que agora eu lembrei o nome, belezura, aconteceu toda uma tensão de que o Luffy ia morrer, mas os restantes dos vilões, que levaram uma costa da tripulação do Chapéu de Palha, permaneceram de pé com todo o alvoroço. Eu, inclusive, poderia me estender aqui para falar da Arca do Noé, o carinha do machado, e sua tara pela princesa, e ainda os monstros marinhos, que foram poucamente explorados, que, apesar de grandiosos e até lendários, como mencionado no anime, não tiveram um papel tão relevante assim. Tá, o Kraken ele foi legalzinho lá, vamos considerar, né? Mas o careca de barba e tudo lá, ô bichinho chato, cara. Eu quase que ia deixar passar a Robin impune, mas vocês notaram também, né? A mudança de pele dela, sem sentido algum. Fora a expansão feminina, que apesar da justificativa da idade e avanço temporal, foi demais da conta. Foi tanta coisa pra colocar na ponta do lápis que eu devo ter até batido o recorde de vídeo mais longo do canal. Cê é louco. Não é à toa que esse arco foi considerado um dos piores pela comunidade. Os defeitos são nítidos. A decadência dos personagens é notável. Ainda assim, como eu mencionei nesse vídeo, existem algumas ressalvas que tornam o arco minimamente interessante. Pelo menos. Na verdade, parando para refletir um pouco, é a narrativa que instigou a olhar severamente esse arco. E, contudo, eu mantenho minha visão de que Skypiea foi mais chato que qualquer outro arco. Comenta aí embaixo se você concorda ou não comigo. Mas apesar dessa minha opinião, eu gostaria de ler suas considerações nos comentários. Eu bem que poderia ter mencionado também o Hachan e a Kame, a estrela noiada que eu esqueci o nome também, a Shirahoshi e todo o drama familiar, ou até a sereia evidente, Madame Shirley. Acho que é assim que fala, né? Porém, acho que ambos possuem um tom neutro na história e não tiveram influências negativas no enredo. Eu espero que esse conteúdo tenha sido bacana de acompanhar. E no mais, vou ficando por aqui. Inscreva-se para mais análise como essa e até a próxima. Eu sou o Will e esse foi o Design com Olhos.